Então, hoje a gente vai entrar numa energia muito gostosa. Vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre os ensinamentos que eu tenho da física quântica, que vai complementar todos os estudos que nós já estamos fazendo. Na verdade, as leis herméticas, que eu já estou trazendo aqui para vocês, esse contexto mais filosófico sobre o universo, a vida, o complexo psíquico que eu trago referente a Jung, a filosofia junguiana, a psicologia junguiana, na verdade. Todos esses ensinamentos e a física quântica, eles se conversam, eles se conectam. Então, se a gente for pegar todos eles e explanar eles, em algum momento eles vão se conversar, eles vão se conectar e eles vão levar a gente para o mesmo caminho. Eles vão trazer para a gente a mesma consciência. E vai ser mais uma forma da gente compreender o nosso mecanismo. Tanto o nosso mecanismo humano, psíquico, quanto o nosso mecanismo espiritual, né? A nossa conexão com o todo. Mais uma vertente de consciência para a gente conseguir compreender quem nós verdadeiramente somos, como nós funcionamos, como essa realidade funciona, como que nós podemos aprender a funcionar com ela. Porque as coisas, gente, do universo, o mecanismo do universo e da nossa própria natureza, não vai mudar. Todo esse mecanismo, esse funcionamento, essas engrenagens e as leis que regem o universo e a nossa própria vida vão continuar sendo as mesmas. Não adianta, como nós já entendemos, mas vamos reforçar isso para que a gente não esqueça. Não adianta a gente ficar numa posição de vítima. As coisas não vão mudar porque a gente está chorando no sentido de ficar numa posição de vítima, de coitada, de criança mesmo, sabe? As coisas não vão ser alteradas. Agora, se nós nos posicionarmos a partir do nosso conhecimento, da compreensão de como as coisas funcionam, de como as leis universais funcionam, de como é o mecanismo universal, aí sim, aí a gente aprende a funcionar com essa realidade, para fazer ela funcionar para nós. E não que nós ficamos aí numa posição de reféns da vida, né? Então, esse ensinamento é para a gente se tornar autônomos, co-criadoras, manifestadoras. Obviamente que terão situações kármicas que são muito desafiadoras na nossa vida, terão situações, assim, complexas bastante, que vai necessitar de um cuidado a mais, de uma terapia, de uma coisa mais cautelosa e observar mais profundamente, com mais cuidado. Porém, no dia a dia, a gente tendo ferramentas para lidar com várias questões que vão acontecendo, é muito libertador. A gente estar presente e consciente é muito libertador. Aí a gente realmente vai mudando o nosso padrão, mudando as programações, sabe? Aquelas coisas que acontecem ano após ano, mês após mês. Então, essas coisas, muitas delas, nós podemos alterar com o nosso conhecimento e a compreensão de como funciona o universo. Então, basicamente, a física quântica é um estudo do microcosmo, né? Então, eles pegam ali as menores partículas que existem na nossa existência, que são os átomos. Então, esse desenho com essa nuvenzinha aqui no meio é um átomo, tá? Aqui é uma amplitude dele aqui, eles ampliaram aqui. Tá? Esse pontinho lá no meinho, né? Parece um pontinho branquinho, é o núcleo do átomo, tá? E em volta, essa nuvenzinha cinzas é a nuvem de elétrons, né? Ele tem prótons, elétrons e nêutrons, né?
Esse meinho, que é o núcleo do átomo, é um certo mistério para a ciência, né? Então, o que eles fizeram para compreender esse mistério? Então, os cientistas entenderam o seguinte, que se eles compreendessem o mistério que é o núcleo do átomo, eles poderiam compreender a existência. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram 2 aceleradores de partículas, um fica na Europa, outro nos Estados Unidos, se eu não me engano, e simularam o Big Bang. Então, eles foram lá, pegaram um monte de elétrons e simularam a explosão do Big Bang. Qual que era a intenção deles? Quebrar os átomos até encontrar o que tem dentro dele. E eles estão quebrando até hoje, metaforicamente falando, mas é isso. E toda vez eles descobrem algo muito interessante, que dentro do átomo existe energia. Então eles quebram e quebram e quebram e quebram e continua tendo a mesma coisa, que é uma energia. Tá? Então, existe um outro estudo que eu não coloquei aqui, eu ia fazer um outro slide, mas eu vou deixar para o próximo, talvez próximo encontro, que é um estudo que se chama Colapso da Função de Onda. É um estudo que já existe há mais de 100 anos, tá? E até hoje é um mistério para a ciência. Então, eles estavam lá no laboratório deles, fazendo os experimentos com esses átomos. E, na verdade, não eram átomos, eram elétrons. E eles estavam projetando um canhão, né, de elétrons numa parede que tinha duas fendas, né, 2 aberturas, assim. E aí eles projetavam esse canhão de elétron, e aí eles passavam por essas fendas e marcava a parede que estava atrás com esse espaço vazado, né? É igual você pegar uma lâmpada e projetar a luz da lâmpada, ela vai passar pelas fendas, pelos buracos, e vai marcar a luz dela na parede, né? Através dessas fendas. Assim estava acontecendo. E aí, de repente, esses cientistas saíram da sala e foram fazer outra coisa. Quando eles voltaram e foram ver esse experimento, simplesmente as partículas, elas tinham passado pelas fendas e do outro lado, na parede, onde tinha a marcação desse reflexo, né, dessa energia que estava atravessando, ficou algumas marcas refletidas assim, como se fosse uma onda, sabe? Que tivesse passado assim. E aí, o que, que eles deduziram? Depois de vários outros experimentos, assistindo experimento, não assistindo experimento, assistindo experimento, não assistindo experimento. Quando eles assistiam o experimento, esses elétrons se comportavam como partículas, ou seja, se você jogar partículazinhas, vamos supor, você joga várias bolinhas de gude por uma parede que tem um buraco. Elas vão passar pelo buraco e vão bater na outra parede. Mas quando eles não estavam vendo o experimento, eles não, esse elétron ele não se comportava como uma bolinha de gude, ele se comportava como uma energia, uma onda. Então ele passava pela fenda, pelo buraco, e no outro lado ele fazia várias marcações assim na outra parede. Então, o que que eles concluíram da pesquisa? Que quando não tem um observador, a partícula se comporta como onda. Quando tem um observador, a partícula se comporta como partícula, como matéria. Tá? E aí isso trouxe diversas teorias, e, enfim. E esse é um dos experimentos em que a física quântica mais se baseia. O que isso quer dizer?
Então, vamos lá. Vocês viram que aqui tem um átomo, né? E a gente é constituído do átomo. O que que esse átomo aqui quer dizer para a gente, com essa nuvenzinha em volta, e esse núcleo que só tem energia? Então, os cientistas deduziram, né, a partir de vários experimentos e toda essa questão, que 99,99% da matéria é espaço. Mas como assim? Se eu sinto tudo aqui, como que é espaço? Pois é, isso é uma ilusão que nós criamos para viver uma experiência de realidade física. Mas a nossa matéria é 99,99% espaço. Ou seja, de tudo que existe no universo, a gente só consegue observar com os nossos olhos físicos 0,001%. 1% da realidade a gente enxerga com o olho físico. 99,999% está no mundo invisível. Está na energia. Então, isso muda completamente o nosso paradigma de realidade. Onde a gente achou que a única coisa que existia por muitos anos era o que a gente estava vendo. Então, o que isso significa? Que a nossa matéria é criada a partir da energia. Então, a gente voltando para o nosso estudo espiritual, onde eu falei várias vezes para vocês já nos outros vídeos, que tudo é criado a partir da matriz divina, a partir da fonte criadora, a partir de Deus, né? Da consciência, do todo. Na física quântica, o todo, essa energia que permeia tudo, que cria tudo, que manifesta tudo, é chamado de campo amorfo da realidade. Tá? Então, se a gente for olhar o universo com a astronomia mesmo, se você for pegar a astronomia e olhar tudo que tem no universo, existe uma curiosidade bem interessante que toda a energia, tudo que circunda os planetas, as estrelas, as galáxias, o Sol, a Lua, tudo o que você percebe que está entre a matéria, até hoje os cientistas não conseguem quantificar nem qualificar o que é isso. Eles chamam isso de matéria escura, porque eles não sabem, eles não têm como definir. Isso é ciência. Vocês podem pesquisar isso e vocês vão encontrar isso em qualquer lugar aí de canais no YouTube que fala sobre astronomia. Vocês podem pesquisar sobre matéria escura, tá? Então, essa matéria escura, ela permeia todo o cosmos. E ela está dentro e fora do planeta. Dentro e fora dos nossos corpos. Dentro e fora de qualquer substância material. Essa matéria escura que os cientistas não definem é o campo amorfo das infinitas possibilidades. E nesse campo amorfo das infinitas possibilidades, também é chamado de função de onda, campo da função de onda. Por que função de onda? Vamos lá. Voltando ao experimento da dupla fenda, que eu disse para vocês, que quando eles estão olhando, aquilo é uma partícula, e quando eles não estão olhando, é uma onda. Então, toda essa matéria que não foi definida ainda no universo está disponível para se colapsar de função de onda para partícula. Entende? E como que a gente colapsa a função de onda como partícula? Através da nossa observação. Como os cientistas fizeram, eles observaram e se tornou partícula. Eles saíram, aquilo era onda. Parece muito doido, né? Parece mágica até, mas é isso. A ciência diz isso e hoje cada vez mais se comprova isso. Então, o despertar espiritual da humanidade, ele está se dando à medida que a ciência e a espiritualidade começam a andar de mão dadas. Uma e a outra começa a contrastar coisas que não tem como negar mais. E é muito interessante isso.
Então, a gente vai aprender um pouco hoje como a gente pode se conectar com esse conhecimento, né? E fazer com que nossos pedidos sejam atendidos, tá? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de 2 pessoas, tá? Essa pessoa aqui, vamos colocar o nome dela de Ana, tá? Então, a Ana é uma pessoa, assim, que ela tem muitas inseguranças, muitos complexos, muitos traumas, não merecimento, muitos medos. Assim, gente, todos nós temos, né? Então, não vamos ser hipócritas de falar que, ah, meu Deus, né? Tá todo mundo... Eu não sou mestra, não sou ascensionada, tenho meus desafios, tenho medos, porém eu já usei esse conhecimento muitas vezes na minha vida e cada dia que passa eu busco me aprimorar mais para fazer com que ele funcione cada vez mais na minha vida também. Existem alguns desafios que nós temos que, persistir nas ferramentas, no conhecimento, e todas as vezes que esse complexo bater na nossa porta, a gente botar em prática, ao invés de nos culparmos, reprimirmos, negarmos, ficar triste, impotentes. Não, peraí, aconteceu, bati uma insegurança, bati num complexo, no merecimento, no trauma, no medo, peraí, vamos lá, que ferramenta que eu vou usar agora? Vamos olhar para isso. Como eu posso mudar isso aqui? Como eu posso transformar essa dor em sabedoria, né? Manipular essa energia aqui, dissolver ela e me conectar com a fonte, com a matriz e decair essas partículas para a criação da minha realidade. Então, trazendo o conhecimento que a gente já estava fazendo lá, das leis herméticas e de outros vídeos que nós já participamos aqui, isso aqui é a mesma coisa, só mudam a perspectiva. Então, vamos lá. Essa aqui é a função de onda. Isso aqui, gente, fica como uma energia permeando em tudo, tá? Dentro e fora do nosso corpo, por todo o universo. Uma energia infinita. Infinita, disponível para todos nós. Lembrando que 99,99% é essa energia. 1% do que a gente vê é a matéria, é a realidade que a gente vê. Tanto dos astros, das estrelas e do nosso corpo. Quando a gente está fazendo esse processo que nós estamos de reconexão com essa fonte, com essa matriz divina, com a própria essência que nós percebemos que existe dentro de nós, nós estamos acessando essa função de onda, esse campo amorfo da realidade, onde estão disponíveis 99,99% de energia como matéria-prima para a gente usar, manipular através das nossas intenções, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, através dos elementais, e co-criar, né, decair, ali vocês vão ver as partículazinhas ali, né, e decair essa função de onda como partícula que vai se materializar na nossa vida, através do nosso corpo, tá? Por que eu coloquei esse vórtex, tá? Porque é exatamente assim que fica em cima de nós, em volta de nós, na verdade, assim, tá? Nós temos um campo eletromagnético, que é a nossa, em volta com a nossa aura, onde a gente pode medir ele através do tamanho dos nossos braços. E em volta desse campo eletromagnético existe um vórtex, que está conectado com toda essa energia que está disponível do campo amorfo da realidade, da matéria escura, tá? Quando a gente começa a pensar aqui, então você começa a pedir, né? Peça e será atendido, tá? Então eu preciso de dinheiro, eu preciso de cliente, eu preciso de um carro, eu preciso de um relacionamento, tá? Quando a gente começa a perceber a necessidade de ter as coisas, ela acontece porque a gente tem um contraste, o contraste da falta, né? A gente só percebe que precisa porque existe a necessidade. Então,
Por que eu quero dinheiro? Por que eu preciso do dinheiro? Por que dinheiro é importante? Porque eu tenho a necessidade de me alimentar, de ter uma casa, de sustentar meus filhos, de comprar roupa para mim, de ter conforto, porque é bom viajar e etc. Né? Então, dinheiro vai ter uma função na tua vida a partir das suas necessidades. Clientes, por que você precisa de cliente? Também, porque você tem um negócio, porque você está ajudando pessoas, porque você tem um produto. Então, clientes é importante, que nasceu a partir da sua necessidade. A mesma coisa o carro, a mesma coisa o relacionamento. Então, esse desejo, ele é importante. A nossa polaridade aqui faz com que a gente desperte esse desejo e, a partir desse desejo, a gente solicita o universo. É uma solicitação. O desejo bate na gente e a gente, através do desejo, começa a solicitar isso, tá? Então, a partir dessa dinâmica, né, dessa realidade de dualidade aqui que a gente tem, através das nossas dinâmicas aqui de necessidade e desejo, é que a gente começa a cocriar a nossa realidade. Então, lembrando que o desejo não é uma coisa ruim, a necessidade também não é uma coisa ruim, porque muitas vezes é ela que vai fazer você se movimentar para ter algo a mais. Se você é uma pessoa muito folgada, que não está nem aí para nada, que tanto faz, que não quer nada, sabe? Que estacionou na vida, que não tem desejo, você não vai se movimentar. O desejo, ele tem um movimento do fogo, né? Da Kundalini, da energia sexual também. Então, isso é muito importante a gente ter vivo dentro da gente, tá? Claro que esse desejo não pode também ser algo que te aprisiona, que te escraviza. Vamos supor que você começa a gerar uma compulsão através desse desejo, uma compulsão de ganância, porque você quer muito dinheiro para não sei o quê, né, para poder, ou uma ganância sobre sexo, aí você começa a querer, né, muito sexo, e aí você acaba virando escravo disso. Lembrando, então, que as coisas não têm essa... A gente não tem que significar as coisas como certo e errado. A gente tem que observar essa dinâmica com equilíbrio a nosso favor, tá? Então, você começou a pedir, e aí tá aqui, seus pensamentos, né? Ó, é como se fosse uma nuvenzinha, né, dos seus desejos, e esse desejo que tá nessa nuvenzinha, tudo que você deseja, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você idealiza, vai criando esse vórtex de energia, tá? Esse tubo de energia que vai puxar essa matéria escura, esse campo amorfo, essa energia que está aqui para ser qualificada por a gente, para ser decaída, colapsada em partícula, em matéria na nossa vida, tá? Só que o que acontece? A gente começa a colocar tudo aqui na função de onda, no nosso vórtex, né? Todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, pedidos, desejos, tal, tal, tal. E você começa a visualizar como seria, né? Se você tivesse o carro, ia ser mais fácil, porque você ia conseguir ir para o seu trabalho, porque você não ia tomar chuva, porque você, né, poder viajar. Aí você começa a imaginar que se você tivesse mais dinheiro, e aí você começa a visualizar a sua vida com mais dinheiro, aí você começa a visualizar seu negócio com mais cliente, aquilo te dá alegria e tal. Mas quando ela está aqui para fazer o colapso da função de onda é quando ela muda de função de onda para partícula. A sua mente racional, ela está aqui, né, para fora, manifestando aqui no campo, no seu vórtex. Porém, quando ela começa a vir aqui para decair, a sua mente inconsciente, que é o seu yin yang, ou seu yin, começa a barrar com seus bloqueios. Né? Então, as suas inseguranças, seus complexos, seus traumas, não merecimento, medos e etc. Não permite que essa energia se manifeste. Então, voltando lá no nosso vídeo de ontem, vocês viram que em volta do ego, que é o nosso núcleo de consciência para existir como ser humano aqui na Terra,
Em volta dele existem os complexos, que é o que está ali na resistência, né? E esses complexos, cada um é como se fosse um setor da nossa vida. Então, vamos supor que você tem ali o complexo do não merecimento. Então, esse não merecimento vem através de uma culpa, e essa culpa faz com que você se puna, não tendo dinheiro, não tendo carro, não tendo clientes, etc. E cada um deles vai estar relacionado a uma área. Então, vamos supor, área do relacionamento, área do dinheiro, área do profissional, área do bem-estar, área da diversão. Então, quando essa energia vem para cá, por exemplo, para ir no setor finanças, dinheiro, prosperidade, e ela chega aqui e esse complexo está bloqueado, a energia ela não consegue passar, ela fica aqui, tá? Então, esse colapso da função de onda que era para vir decair partículas, ativar esse seu canal, esse seu setor inconsciente da prosperidade, do dinheiro, do sucesso, mas ele já está bloqueado com um sentimento de não merecimento, em vez dele criar o dinheiro, ele vai criar não merecimento. Então, essa partícula aqui, muitas vezes ela até decai. Só que em vez dela criar o que você está pedindo, ela vai criar o contrário. Não tem gente que fala assim, quanto mais eu rezo, mais desgraça acontece? Então é por causa disso. E não adianta você ficar rezando e pedindo, se você não purificou o teu canal, se você não limpou o seu não merecimento, aí vai acontecer mais desgraça, vai acontecer mais escassez, vai acontecer mais coisa ruim, vamos dizer assim. Porque a energia, ela tá vindo, só que a tua mente inconsciente, ela ainda tá aqui bloqueada. E para entrar algo novo na tua mente inconsciente, você precisa abrir espaço. E aí sim, esse canal vai estar aberto, essa configuração aqui vai estar limpa das programações que você foi adquirindo nessa experiência de vida. E a energia do dinheiro, lembrando que a energia do dinheiro, ela não existe só aqui num plano físico. Ele é uma energia que já existe lá na matriz divina. Porque se ele existe na matéria, é porque ele já existe lá também. Porque nada é criado aqui se não foi pensado pela mente do Criador antes, pela matriz divina antes. E essa energia, ela vem abundante, porque se você for olhar o universo infinito e tudo que existe na natureza, não existe escassez. Então, a gente pode acessar isso de um livre demanda. Então, vamos supor uma pessoa igual essa aqui, né? Que ela não tem essa resistência. A energia simplesmente vem, ela faz o colapso da função de onda, ou seja, ela se transforma em partícula, e naturalmente as coisas acontecem, tá? Então, conforme a gente vai trabalhando nessas meditações que nós estamos fazendo, que é para essa purificação dos nossos canais, dos setores da nossa vida, desses complexos que nós vamos carregando por, né, anos e anos e anos, nós vamos permitindo que o fluxo natural da vida, da criação, da existência aconteça. Agora, imagina o tanto de força que a gente faz para isso não acontecer. Eu fico imaginando isso. Porque se 99,99% é energia e está disponível para a gente manifestar, e 1% só é aquilo que a gente vê, então imagina o tanto de barreira que a gente tem para essa energia não fluir livremente através de nós. Na verdade, ela flui, né? Só que ela flui e ela acaba criando o mesmo padrão que a gente acaba repetindo todo mês, todo ano, por tantos anos na nossa vida. Então, o nosso objetivo aqui é mudar essas probabilidades, é transformar essas probabilidades e acessar novas possibilidades.
ficamos por aqui. Pode ir voltando.